Uma empregada doméstica estuda enfermagem em segredo na mansão dos patrões em Vitória e desencadeia a vingança mais cruel que o Espírito Santo já viu. Ela é enterrada viva, sobrevive por milagre e volta 7 anos depois como enfermeira-chefe para cuidar da mulher que tentou matá-la. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Na biblioteca majestosa e silenciosa da imponente mansão colonial dos Reis, estrategicamente localizada no prestigioso bairro de Praia do Canto, em Vitória, com vista privilegiada para a Baía de Vitória e as luzes cintilantes que se refletiam nas águas calmas do oceano, a jovem empregada doméstica, de apenas 23 anos, estudava anatomia humana com dedicação obsessiva à luz fraca e vacilante de uma pequena lanterna LED que havia comprado com suas próprias economias meses antes, completamente cercada por uma impressionante coleção de livros especializados de enfermagem que conseguira emprestar da Biblioteca Central de Vila Velha, através de um sistema de empréstimo interbibliotecário, e que agora estavam meticulosamente espalhados e organizados sobre a mesa centenária de mogno legítimo, importado diretamente do interior de Minas Gerais, pelos bisavós da família. O aroma doce, inebriante e quase hipnotizante dos jasmins do Cabo, que brotavam abundantemente no jardim meticulosamente planejado e cuidado por um paisagista renomado de São Paulo, se misturava de forma harmoniosa e sedutora com o cheiro característico, nostálgico e reconfortante de cera de abelha pura dos móveis antigos que haviam sido herdados através de 5 gerações da aristocracia capixaba, criando uma atmosfera de elegância atemporal e sofisticação que em poucas horas se transformaria dramaticamente no cenário de uma descoberta que mudaria para sempre o destino inexoravelmente entrelaçado de todos os moradores daquela residência majestosa e desencadearia uma das vinganças mais calculadas, meticulosas e impiedosas que o estado do Espírito Santo já conheceu em toda a sua história turbulenta. Isadora possuía 3 características marcantes e indeléveis que a tornavam uma pessoa verdadeiramente inesquecível e que moldavam absolutamente cada decisão crucial que tomava em sua vida cotidiana. Uma determinação férrea e inabalável que beirava perigosamente a obsessão compulsiva e que a fazia perseguir seus objetivos com uma intensidade sobrenatural que às vezes assustava até mesmo ela própria quando se olhava no espelho e via o brilho fanático em seus próprios olhos. Uma inteligência naturalmente aguçada, analítica e perceptiva que ela havia aprendido desde muito jovem a mascarar cuidadosa e estrategicamente por trás da simplicidade aparente e da humildade estudada de suas origens modestas nas periferias trabalhadoras de Vila Velha, onde crescera entre operários portuários e pescadores, e uma capacidade quase sobrenatural, mística e inexplicável de renascer das situações mais desesperadoras, impossíveis e aparentemente sem saída, ainda mais forte, mais determinada, mais resiliente e mais implacável do que havia sido antes de enfrentar as adversidades que a vida cruel havia colocado em seu caminho. Seu maior conflito interno, que a atormentava implacavelmente todas as noites insones e que se intensificava exponencialmente a cada dia que passava naquela casa opressiva, era o dilema constante, dilacerante e moralmente complexo entre buscar justiça merecida pelos longos anos de humilhação sistemática, desrespeito flagrante e crueldade psicológica que havia sofrido em silêncio dignificado e, simultaneamente, manter sua integridade moral completamente intacta e imaculada, evitando a todo custo se transformar no mesmo tipo de pessoa cruel, calculista, manipuladora e completamente sem escrúpulos que havia tentado sistemática e deliberadamente destruí-la tanto física quanto emocionalmente. Eduardo Machado Reis,
um cardiologista internacionalmente renomado e profundamente respeitado de 45 anos, que havia construído uma reputação médica sólida e invejável na alta sociedade capixaba ao longo de 2 décadas inteiras de trabalho árduo, dedicação incansável e sucesso profissional consistente, era movido por 2 forças poderosas e contraditórias que pareciam estar em guerra constante e implacável dentro de sua alma atormentada: a culpa profunda, persistente e crescente de ter levado uma vida privilegiada e protegida sem nunca ter precisado realmente lutar por absolutamente nada material, tendo nascido em berço de ouro e recebido as melhores oportunidades educacionais que o dinheiro podia comprar, e uma admiração genuína, crescente e quase reverente pelo potencial humano extraordinário que conseguia enxergar e identificar nas pessoas mais improváveis, humildes e aparentemente insignificantes. Era 3 da manhã de uma terça-feira chuvosa de março de 2019, quando tudo começou a se desmoronar irrevogavelmente na vida de Isadora Santos Oliveira. Doutor. Sua motivação principal havia evoluído gradual e inexoravelmente ao longo dos meses turbulentos, transformando-se dramaticamente do simples desejo cristão e altruísta de ajudar o próximo necessitado em uma necessidade desesperada, obsessiva e quase neurótica de redenção pessoal que o consumia dia e noite, interferindo com seu sono, seu apetite e sua capacidade de concentração em suas cirurgias complexas. Helena Vasconcelos Reis, uma socialite elegante, refinada e implacavelmente ambiciosa de 42 anos, que descendia orgulhosamente de uma das famílias mais tradicionais, influentes e politicamente conectadas do Espírito Santo, com ancestrais que incluíam senadores do Império, fazendeiros de café poderosos e até mesmo um governador provincial, tinha como motivação central e absolutamente não negociável preservar a qualquer custo necessário seu casamento aparentemente perfeito e invejável de 15 anos, que considerava uma obra-prima de engenharia social, e manter rigorosamente sua posição privilegiada e inquestionável no topo da hierarquia social complexa de Vitória, mesmo que isso significasse destruir completamente e sem misericórdia vidas inocentes que ousassem representar ameaças ao seu status quo cuidadosamente construído. Durante todo o primeiro mês turbulento, março de 2019, quando as chuvas torrenciais típicas do verão capixaba ainda encharcavam diariamente as ruas da capital, a rotina meticulosa e aparentemente imutável da casa seguia religiosamente o padrão típico e previsível da elite brasileira contemporânea. Chás da tarde elaborados e cerimoniosos, servidos invariavelmente com a mais fina porcelana inglesa herdada diretamente da bisavó materna de Helena, uma aristocrata paulista que havia casado com um barão do café no século XIX. Conversas aparentemente cordiais, mas sutilmente carregadas de veneno e malícia sussurradas discretamente sobre a vida privada alheia, os escândalos sociais mais recentes e as últimas fofocas que circulavam pelos clubes exclusivos da cidade. E o tinir constante, hipnotizante e quase musical de joias caríssimas, importadas diretamente das mais prestigiosas casas de joalheria da Europa, cada peça valendo mais do que uma casa popular inteira em Vila Velha. Isadora acordava pontualmente às 5 da manhã todos os dias da semana, incluindo rigorosamente os finais de semana e feriados, mesmo quando seu corpo exausto implorava por mais algumas horas de descanso reparador, para preparar meticulosamente o café aromático especial e sofisticado que perfumava deliciosamente toda a cozinha espaçosa e moderna da mansão, usando exclusivamente grãos especiais e raros importados diretamente das montanhas da Colômbia e da Jamaica, grãos que custavam individualmente mais do que ela ganhava em uma semana inteira de trabalho doméstico extenuante. Suas mãos calejadas, ásperas e marcadas por anos incontáveis de trabalho doméstico pesado, limpeza industrial e cuidados constantes com a casa, contrastavam dolorosa e, evidentemente, com a delicadeza extrema e a fragilidade dos utensílios de prata maciça legítima que ela polia diariamente
com uma dedicação quase religiosa e obsessiva, até que brilhassem como espelhos perfeitos sob a luz natural que entrava pelas janelas de vidro importado. O primeiro acontecimento verdadeiramente significativo, que alteraria para sempre e irreversivelmente a dinâmica aparentemente harmoniosa e estável da casa, ocorreu numa manhã especialmente nebulosa e melancólica de final de março, quando a névoa densa do oceano ainda cobria parcialmente os morros da cidade como um manto fantasmagórico e doutor. Eduardo acordou mais cedo que o habitual devido a uma cirurgia cardíaca de emergência extremamente complexa que havia sido cancelada de última hora devido a complicações imprevistas no estado clínico do paciente, um empresário importante da região que havia sofrido um infarto massivo durante uma reunião de negócios. Decidindo aproveitar essas horas inesperadas de tranquilidade para relaxar e colocar a leitura médica em dia, Eduardo dirigiu-se à sua biblioteca particular, seu santuário pessoal e refúgio espiritual, onde guardava não apenas sua extensa coleção de livros médicos especializados, mas também primeiras edições raras de autores brasileiros clássicos e obras de filosofia que colecionava desde os tempos de faculdade. Ao abrir cuidadosamente a porta pesada de madeira de lei entalhada à mão por artesãos capixabas especialistas, deparou-se com uma cena que o deixou completamente paralisado e sem palavras por vários segundos. Isadora estava confortavelmente sentada em sua poltrona favorita de couro legítimo, completamente absorta e concentrada em um livro avançado de anatomia humana, fazendo anotações extremamente cuidadosas e detalhadas em um caderno simples e barato, completamente rodeada por pilhas, organizadas metodicamente de livros médicos especializados que ela obviamente havia retirado de suas prateleiras com o maior cuidado e reverência possível. A primeira reação instintiva de Eduardo foi de surpresa genuína e choque, seguida quase imediatamente por uma curiosidade científica intensa, quando percebeu rapidamente a qualidade excepcional e impressionante das anotações manuscritas dela e a precisão técnica surpreendente de seus desenhos anatômicos improvisados, que demonstravam não apenas talento artístico natural, mas também uma compreensão profunda dos sistemas corporais que ele raramente encontrava, mesmo entre estudantes universitários formalmente treinados. Em vez de repreendê-la severamente ou demiti-la sumariamente, como Helena certamente faria sem hesitar um segundo, ele se aproximou silenciosamente e observou fascinado por vários minutos longos o trabalho meticuloso dela, ficando genuinamente impressionado e admirado com o nível extraordinário de compreensão, dedicação pessoal e paixão pelo aprendizado que ela demonstrava espontaneamente. Durante o segundo mês da saga, abril de 2019, quando as temperaturas começaram a esfriar ligeiramente e as chuvas se tornaram menos frequentes, permitindo que a vida social da elite capixaba retomasse suas atividades ao ar livre nos clubes exclusivos da orla, Dr. Eduardo começou secretamente a observar, com crescente atenção e interesse científico genuíno, o comportamento cotidiano da jovem empregada. Impressionado profunda e genuinamente com suas anotações perfeitas, organizadas com método científico rigoroso, e seus desenhos anatômicos detalhados e precisos que rivalizavam impressionantemente com ilustrações médicas profissionais encontradas nos melhores livros didáticos internacionais, ele tomou uma decisão impulsiva e potencialmente perigosa que mudaria irrevogável e dramaticamente o curso de todos os eventos futuros. Decidiu corajosamente financiar secretamente os estudos dela, oferecendo pagar integralmente por um curso técnico completo em enfermagem na melhor instituição de ensino técnico da região. Este foi indiscutivelmente o segundo acontecimento crucial e absolutamente decisivo de toda a saga épica. A proposta generosa e arriscada, feita numa manhã ensolarada e prometedora na cozinha deliciosamente perfumada, entre o vapor aromático e reconfortante do café da manhã recém-preparado e o cheiro tentador e familiar de pão francês artesanal, torrado exatamente na temperatura ideal que ela havia aprendido a identificar perfeitamente após anos de prática e observação.
A conversa aconteceu num tom baixo, íntimo e conspirativo, com Eduardo explicando cuidadosa e sinceramente que acreditava fervorosamente no potencial extraordinário dela e que gostaria genuinamente de ajudá-la a realizar seu sonho aparentemente impossível de trabalhar profissionalmente na área da saúde, contribuindo para o bem-estar da comunidade e utilizando plenamente seus talentos evidentes. O que nenhum dos dois participantes da conversa clandestina sabia ou poderia imaginar era que Helena estava estrategicamente posicionada e escondida na sala adjacente e elegantemente decorada, usando um truque que havia aprendido na infância com suas irmãs mais velhas. Pressionava discretamente um copo de cristal fino contra a parede para amplificar e clarificar cada palavra da conversa secreta que acontecia do outro lado. Com cada frase generosa que seu marido pronunciava, com cada promessa sincera de apoio financeiro e emocional que ele fazia, com cada demonstração de interesse genuíno no futuro da empregada, algo progressivamente gelado, implacável e mortalmente perigoso se instalava gradualmente em seu peito. Uma fúria fria e calculada que imediatamente começou a planejar meticulosamente a destruição completa e definitiva da ameaça inaceitável que acabara de se materializar concretamente em sua casa, anteriormente perfeita e completamente sob seu controle absoluto. A primeira reviravolta pequena, mas ominosa e significativa, aconteceu durante a terceira semana, especialmente quente de maio, quando o calor escaldante do outono capixaba já começava a se fazer sentir intensamente durante as tardes, e Isadora descobriu completamente por acaso recibos detalhados da faculdade de enfermagem, escondidos de forma aparentemente descuidada, mas possivelmente intencional, no escritório particular e privado do médico, revelando com clareza brutal e incontestável a verdadeira fonte de financiamento de seus estudos recém-iniciados na instituição. O choque emocional devastador de descobrir que estava sendo sustentada através da generosidade e caridade de seu patrão criou um dilema ético profundo, complexo e torturante que a atormentou implacavelmente por semanas consecutivas de insônia e angústia, mexendo cruelmente com seu orgulho ferido de mulher independente, autossuficiente e orgulhosa de suas próprias conquistas, não importa quão modestas fossem. A descoberta acidental criou uma crise de identidade profunda que ela não havia antecipado. Por um lado, sentia uma gratidão imensa e genuína pela oportunidade única que estava recebendo de estudar e melhorar sua condição social. Por outro lado, seu orgulho profundamente enraizado se rebelava contra a ideia de ser vista como um objeto de caridade, uma causa beneficente, uma pessoa incapaz de conquistar seus objetivos através de seus próprios méritos e esforços. Durante dias consecutivos, ela considerou seriamente abandonar o curso e devolver cada centavo que havia sido gasto em sua educação, preferindo manter sua dignidade intacta a continuar vivendo com o peso da dependência financeira. Durante todo o quarto mês da narrativa, junho de 2019, quando as festividades juninas tradicionais enchiam as ruas de Vila Velha com música, dança e celebração popular, que contrastava drasticamente com o ambiente cada vez mais tenso da Mansão dos Reis, as humilhações públicas orquestradas por Helena começaram sistematicamente, planejadas e executadas com a precisão militar de uma campanha de guerra psicológica sofisticada. Helena organizou um chá da tarde especial e extraordinário, convidando cuidadosa e estrategicamente 15 das amigas mais influentes, poderosas e notoriamente fofoqueiras da alta sociedade capixaba, mulheres que controlavam as principais fundações de caridade, os clubes sociais mais exclusivos e tinham maridos em posições-chave no governo estadual e municipal. Todas as convidadas chegaram pontualmente, vestindo os mais recentes e caros lançamentos da moda internacional, muitas peças adquiridas diretamente em viagens a Paris e Milão e perfumadas com fragrâncias francesas exclusivas e personalizadas que custavam verdadeiras fortunas e eram símbolos de status quase tão importantes quanto as joias que ostentavam. O terceiro acontecimento marcante e profundamente humilhante da história foi a degradação pública
cuidadosamente orquestrada quando, na frente de toda aquela plateia atenta e sedenta por novidades escandalosas, Helena anunciou com uma doçura falsa e transparentemente venenosa, que mal conseguia disfarçar seu desprezo e sua malícia. Minhas queridas e estimadas amigas, vocês simplesmente não podem imaginar a novidade mais interessante e absolutamente hilária que tenho para contar hoje. Não é absolutamente hilário e patético? As risadas cruéis, desumanas e cortantes que se seguiram ecoaram pela sala luxuosamente decorada como o som inconfundível de cristais caros e delicados se despedaçando violentamente contra o mármore, enquanto Isadora, mantendo um autocontrole sobre-humano e uma dignidade impressionante, continuou servindo metodicamente doces franceses importados e diminutos sanduíches de salmão defumado, com as mãos tremendo visivelmente de humilhação profunda e raiva cuidadosamente contida, mantendo o rosto completamente impassível por pura força de vontade inquebrantável e uma dignidade pessoal que nem mesmo aquela situação degradante conseguia abalar completamente. Nossa empregada doméstica aqui presente, esta criaturinha simples e ingênua, tem a pretensão completamente absurda e ridícula de querer se tornar enfermeira. Podem acreditar em tamanha audácia? O 5º mês da saga, julho de 2019, trouxe consigo o 4º acontecimento decisivo e potencialmente explosivo: a descoberta dramática e carregada de tensão dos extratos bancários comprometedores por parte de Helena, que havia passado semanas inteiras investigando discretamente as finanças do marido, como uma detetive particular obcecada. A cena explosiva e carregada de eletricidade aconteceu no escritório privado e masculino, impregnado com o cheiro característico de couro fino envelhecido e madeira nobre cuidadosamente polida, onde ela confrontou o marido direta e agressivamente sobre os gastos mensais suspeitos e não autorizados, de R$ 200 destinados especificamente à faculdade de enfermagem, uma quantia que ela considerava não apenas um insulto pessoal direto, mas também um desvio inaceitável e traição matrimonial de recursos financeiros que pertenciam legítima e exclusivamente ao casal. A tensão psicológica no ambiente elegante estava tão densa, perigosa e praticamente palpável que literalmente podia ser cortada com uma faca afiada, enquanto Helena jogava os papéis bancários comprometedores sobre a mesa centenária de mogno antigo, com força física suficiente para fazer a caneta de ouro maciço e diamantes de Eduardo, uma herança valiosa de seu pai, rolar dramaticamente até o chão de mármore importado da Itália, onde caiu com um ruído metálico seco que ecoou como uma sentença de morte no silêncio tenso e carregado, que se instalou imediatamente entre o casal aparentemente perfeito. A discussão que se seguiu foi intensa, prolongada e reveladora, com Helena acusando o marido de traição emocional, de desperdício de recursos familiares em causas perdidas e de comprometer a reputação da família ao se associar intimamente com pessoas inferiores que não conheciam seu lugar natural na hierarquia social. A segunda reviravolta, pequena, mas ominosa e perturbadora, chegou durante uma madrugada particularmente sufocante de agosto, quando o calor do inverno capixaba tornava o sono difícil e inquieto para todos na casa, e Isadora encontrou, escondido estratégica e cuidadosamente atrás de uma fileira completa de livros clássicos da literatura brasileira na biblioteca, um caderno de capa preta e aparência inocente, onde Helena anotava obsessiva e meticulosamente todos os movimentos dela, horários, detalhados de chegada e saída, hábitos pessoais mais íntimos, preferências alimentares e até mesmo fragmentos precisos de conversas que ela mantinha com colegas da faculdade durante os intervalos das aulas e os momentos de descanso entre as atividades acadêmicas. Eduardo, por sua vez, tentou explicar racionalmente sua motivação humanitária e seu desejo genuíno de ajudar uma pessoa talentosa a realizar seu potencial. Mas suas palavras pareciam apenas intensificar a fúria gelada de sua esposa. A descoberta absolutamente perturbadora e invasiva aconteceu durante uma de suas sessões noturnas habituais de estudo intenso,
quando o caderno incriminador caiu acidentalmente do esconderijo cuidadosamente escolhido depois que ela puxou um volume específico de Machado de Assis para consultar uma citação que planejava incluir em um trabalho sobre humanização na enfermagem. O caderno se abriu automaticamente numa página aleatória, revelando páginas e mais páginas de observações obsessivas, escritas com letra miúda, precisa e quase microscópica, documentando cada aspecto imaginável da vida privada de Isadora, com o detalhamento minucioso e a dedicação maníaca de um stalker profissional experiente. As anotações incluíam detalhes perturbadores como 7h15. Saiu para a faculdade usando a blusa azul clara. Parecia preocupada. Carregava 3 livros diferentes. 12h30. Conversou por telefone com alguém chamado Marina. Riram muito, possivelmente planejando algo. 18h45. Retornou do trabalho acadêmico. Parecia cansada, mas satisfeita. Cumprimentou o doutor com respeito excessivo. A precisão e o nível de detalhamento eram simultaneamente impressionantes e aterrorizantes. No 7º mês da narrativa progressivamente sombria, setembro de 2019, quando as primeiras flores da primavera começavam timidamente a desabrochar nos jardins cuidadosamente planejados da mansão, o 5º acontecimento demolidor abalou violentamente as estruturas aparentemente sólidas e estáveis da casa. A primeira ameaça direta, explícita e inequivocamente hostil. A confrontação brutal e carregada de veneno aconteceu na cozinha ampla durante o preparo meticuloso do jantar especial, com o cheiro tradicionalmente apetitoso de alho fresco dourado refogando cuidadosamente no azeite extra virgem, importado contrastando amarga e ironicamente com a frieza glacial e a crueldade deliberada das palavras venenosas que Helena pronunciou com prazer sádico evidente e satisfação malévola. Seu lugar natural e definitivo é eternamente de joelhos, limpando banheiros sujos e esfregando o chão imundo, não numa faculdade respeitável, fingindo pateticamente ser alguém que nunca será, jamais conseguirá se tornar. Essas foram as palavras exatas, cortantes e deliberadamente cruéis que marcaram oficialmente o início de uma guerra declarada, aberta e completamente sem quartel entre duas mulheres que representavam mundos, valores e classes sociais completamente diferentes e irreconciliáveis. Você não merece absolutamente nada do que está recebendo graciosamente aqui, sua pequena ingrata, presumida e ambiciosa. Você é e sempre será apenas uma empregada doméstica comum, uma pessoa completamente insignificante e substituível. A violência psicológica das palavras foi tão intensa que Isadora sentiu fisicamente como se tivesse recebido uma série de socos no estômago, mas manteve sua dignidade intacta, respondendo com uma voz baixa, mas firme. Com todo respeito, dona Helena, eu trabalho honestamente por cada centavo que recebo, cumpro todas as minhas obrigações profissionais impecavelmente, e meus estudos não interferem em absoluto com meu trabalho aqui. Acredito que toda pessoa tem o direito de buscar melhorar sua condição através da educação. A resposta digna apenas intensificou a fúria de Helena, que percebeu que não conseguiria intimidar facilmente aquela mulher jovem como havia feito com empregadas anteriores. Naquele momento, ela tomou uma decisão fatídica. Se não conseguisse quebrar o espírito de Isadora através de humilhação psicológica, teria que recorrer a métodos mais extremos e potencialmente perigosos. A terceira reviravolta pequena, mas significativa, ocorreu ainda durante o final tempestuoso de setembro, quando o vizinho aposentado da casa imponente ao lado, um ex-militar observador, meticuloso e naturalmente desconfiado, chamado Coronel Antônio Pereira, comentou discretamente com o doutor Eduardo durante um encontro casual no clube social ter notado pessoalmente movimentos estranhos, suspeitos e potencialmente perigosos ao redor da propriedade da família Reis durante várias noites consecutivas. Pessoas completamente desconhecidas em carros sem identificação clara, observando discretamente os horários da empregada, anotando sistematicamente quando ela chegava e saía, fotografando suas rotas habituais, com equipamentos profissionais e monitorando seus hábitos pessoais,
com precisão militar, que o lembrava de operações de vigilância que havia conhecido durante sua carreira no Exército. Esta informação extremamente alarmante e potencialmente perigosa chegou até Isadora através de Marina Silva, uma colega solidária e leal da Faculdade de Enfermagem que trabalhava meio período como babá na casa do Coronel Pereira e havia ouvido acidentalmente parte da conversa preocupada entre os dois homens. Marina procurou Isadora imediatamente após as aulas numa tarde chuvosa e contou tudo o que havia escutado, plantando as primeiras sementes genuínas de medo justificado e paranoia realista em sua mente, já sobrecarregada pela pressão psicológica constante e pela hostilidade crescente e cada vez mais perigosa do ambiente doméstico onde trabalhava. Isadora, você precisa tomar muito cuidado, advertiu Marina com preocupação genuína estampada no rosto. O que essa mulher está fazendo não é normal. Pessoas normais não mandam vigiar empregadas. Isso é coisa de gente perigosa, gente que não tem limites morais. Você deveria considerar seriamente procurar outro emprego antes que a situação piore ainda mais. Outubro de 2019, o 8º mês desta saga crescentemente sombria e perigosa, marcou a primeira reviravolta média e verdadeiramente ameaçadora. Isadora descobriu através de uma ligação telefônica, interceptada completamente por acaso, que Helena estava investigando ativa, profunda e sistematicamente seu passado pessoal mais íntimo, contratando um detetive particular conhecido regionalmente por sua falta completa de escrúpulos morais e sua disposição de usar métodos questionáveis para encontrar algo comprometedor que pudesse ser usado estrategicamente para destruir sua reputação impecável e forçá-la permanentemente a abandonar seus estudos e suas ambições legítimas de ascensão social. A descoberta aterrorizante e reveladora veio através de uma ligação telefônica que ela ouviu acidentalmente enquanto limpava meticulosamente o banheiro luxuoso do 2º andar da mansão, quando Helena falava em tom baixo, mas audível com alguém que claramente era um profissional de investigação. Nomes de ex-empregadores foram mencionados especificamente e com detalhes precisos, junto com perguntas extremamente detalhadas e invasivas sobre seu comportamento moral, seus relacionamentos pessoais anteriores, seus hábitos financeiros e qualquer irregularidade que pudesse ter cometido ao longo de sua vida, numa clara tentativa organizada de construir um dossiê difamatório abrangente que pudesse ser usado contra ela no momento mais estrategicamente conveniente. Quero saber tudo sobre esta mulher. Helena falava com frieza calculada. Cada emprego que teve, cada pessoa com quem se relacionou, cada centavo que gastou. Deve haver algo comprometedor em seu passado. Mulheres como ela sempre têm segredos vergonhosos escondidos. Encontre algo que eu possa usar para acabar definitivamente com essa situação ridícula. A descoberta desta investigação clandestina criou em Isadora um estado de ansiedade constante que começou a afetar seu desempenho acadêmico e sua saúde física. Ela começou a temer que detalhes de sua vida privada, mesmo os mais inocentes, pudessem ser distorcidos e usados contra ela de maneiras que nem podia imaginar. No 9º mês da saga, novembro de 2019, chegou o 6º acontecimento perturbador e a 2ª reviravolta média. A descoberta absolutamente chocante de que suas conversas mais íntimas, privadas e pessoais estavam sendo gravadas secretamente através de equipamentos de espionagem profissional e tecnologicamente avançados. Um pequeno gravador digital de última geração, do tipo usado por investigadores particulares e forças de segurança, foi encontrado escondido engenhosamente entre os uniformes de trabalho em seu pequeno armário pessoal, revelando de forma irrefutável que até mesmo suas conversas telefônicas aparentemente inocentes com colegas da faculdade sobre matérias acadêmicas, provas e projetos futuros estavam sendo sistematicamente monitoradas, gravadas, arquivadas e provavelmente analisadas por profissionais. A violação da privacidade era tão completa, invasiva e psicologicamente devastadora que Isadora começou seriamente a questionar sua própria sanidade mental e sua percepção da realidade,
desenvolvendo uma paranoia justificada que a fazia verificar obsessivamente cada cômodo da casa em busca de outros dispositivos de gravação que pudessem estar registrando cada palavra que pronunciava, cada suspiro que dava, cada momento de sua existência privada. A descoberta do gravador foi particularmente traumática porque ela percebeu que algumas conversas muito pessoais com Marina sobre suas inseguranças, seus medos e suas esperanças para o futuro haviam sido capturadas e estavam agora nas mãos de Helena. O dispositivo era tão pequeno e sofisticado que claramente havia custado uma quantia considerável, indicando que Helena estava disposta a gastar recursos significativos em sua campanha de perseguição. Isadora cuidadosamente fotografou o gravador com seu celular antes de colocá-lo de volta no lugar, criando sua primeira evidência documental das atividades ilegais que estavam sendo perpetradas contra ela. Dezembro de 2019 trouxe o 7º acontecimento devastador: a primeira sabotagem acadêmica sistemática, calculada e potencialmente destrutiva de seu futuro profissional. Materiais de estudo absolutamente essenciais começaram a desaparecer misteriosamente de seu quarto durante suas ausências, livros inteiros e extremamente caros que havia emprestado da biblioteca sumiam durante a noite sem deixar rastros. Horários de trabalho foram alterados unilateralmente e propositalmente para conflitar estrategicamente com provas importantes e seminários obrigatórios fundamentais para sua formação, e uma pressão psicológica constante, sufocante e deliberadamente desestabilizadora se instalou permanentemente na atmosfera opressiva da casa. O cheiro tradicionalmente reconfortante de canela e cravo das festividades natalinas, que deveria naturalmente trazer alegria, esperança e celebração familiar, contrastava amarga e ironicamente com o clima de guerra fria psicológica que dominava completamente o ambiente doméstico, transformando o que deveria ser uma época de paz e reflexão espiritual em um pesadelo de tensão constante, medo justificado e ansiedade paralisante. Durante este período particularmente difícil, Isadora foi forçada a estudar praticamente sem materiais adequados, dependendo exclusivamente de suas anotações pessoais e da generosidade de colegas que emprestavam seus próprios livros. Suas notas, ironicamente, melhoraram durante este período porque ela foi obrigada a desenvolver técnicas de memorização excepcionais e a extrair o máximo de cada oportunidade de estudo. A terceira reviravolta média explodiu espetacularmente em janeiro de 2020, quando documentos falsificados de qualidade impressionantemente profissional apareceram subitamente, comprovando, de forma aparentemente irrefutável, um suposto caso amoroso ilícito, apaixonado e moralmente condenável entre Isadora e Dr. Eduardo. Fotos digitalmente manipuladas com expertise técnica, sofisticada e impressionante, mostravam encontros românticos íntimos que absolutamente nunca aconteceram, criadas através de montagens convincentes, utilizando software profissional de edição de imagem e técnicas de inteligência artificial que poderiam enganar facilmente observadores casuais e destruir simultaneamente tanto a reputação impecável dela quanto o casamento aparentemente sólido dele, se fossem divulgadas publicamente através da imprensa local ou redes sociais. As imagens falsificadas eram tecnicamente perfeitas, mostrando os dois em situações aparentemente românticas, caminhando de mãos dadas em locais públicos, compartilhando refeições íntimas em restaurantes, em abraços aparentemente apaixonados. A qualidade da falsificação era tão alta que mesmo especialistas em análise de imagem poderiam ter dificuldade em identificar imediatamente as manipulações digitais. As fotos foram estrategicamente descobertas por uma das empregadas de limpeza de meio período, que as encontrou acidentalmente no escritório de Eduardo e imediatamente as levou para Helena, fingindo choque e preocupação com a descoberta escandalosa. O 8º acontecimento crucial, que ocorreu em fevereiro de 2020, foi a descoberta aterrorizante de que Helena estava sabotando ativa, sistemática e metodicamente suas oportunidades de emprego futuro na área da saúde através de uma
Campanha difamatória organizada. Helena havia claramente investido recursos consideráveis nesta operação, contratando profissionais especializados em criação de evidências falsas. Ligações anônimas persistentes para todos os hospitais, clínicas particulares, postos de saúde e instituições médicas onde ela pretendia trabalhar após a formatura espalhavam boatos maliciosos, inventados e extremamente prejudiciais sobre seu caráter duvidoso, seu comportamento antiético e seu envolvimento inapropriado com o patrão casado, criando uma reputação negativa que a precederia em qualquer tentativa de conseguir emprego na área. Cada porta profissional que se fechava prematuramente, cada recusa inexplicável que recebia, cada oportunidade perdida aparentemente sem motivo, era o resultado direto e calculado dessa campanha difamatória silenciosa, mas letal, orquestrada com a precisão de uma operação militar psicológica destinada especificamente a garantir que ela nunca conseguisse trabalhar profissionalmente na área médica, independentemente de suas qualificações técnicas excepcionais, sua competência demonstrada ou sua dedicação acadêmica exemplar. A estratégia era particularmente cruel, porque Helena sabia que Isadora descobriria eventualmente o padrão de rejeições, mas não conseguiria provar facilmente a origem das calúnias. As ligações eram sempre anônimas, feitas de números diferentes, e as acusações eram sutilmente formuladas como preocupações legítimas sobre a adequação moral de uma candidata. Professor Antônio Silva, um homem íntegro e moralmente inabalável com 20 anos de carreira acadêmica, impecável e reconhecimento profissional em todo o estado, procurou Isadora privadamente após uma aula complexa de anatomia e fisiologia e confessou ter sido abordado diretamente por um intermediário bem vestido e aparentemente profissional, com uma oferta financeira substancial e extremamente tentadora para reprová-la deliberadamente nas disciplinas finais críticas, impedindo assim sua formatura e destruindo definitivamente seus sonhos profissionais. Março de 2020 trouxe a quarta reviravolta média e um lampejo inesperado de esperança. Tentativas desesperadas e cada vez mais óbvias de suborno direto aos professores respeitados da Faculdade de Enfermagem. Isadora, disse o professor com seriedade evidente, preciso contar algo que considero muito grave. Alguém me ofereceu R$ 5.000 para garantir que você não passe em minhas disciplinas. Mas você precisa saber que alguém está tentando ativamente sabotar seu futuro acadêmico. Sua recusa categórica e principled em participar do esquema corrupto e sua decisão corajosa e moralmente admirável de contar a verdade completa para ela marcou o momento crucial e transformador em que a balança começou finalmente a pender decisivamente para o lado da justiça, oferecendo a primeira evidência concreta e irrefutável de que nem todas as pessoas podiam ser compradas, intimidadas ou corrompidas pela influência social, poder político e recursos financeiros aparentemente ilimitados da família Reis. Obviamente recusei categoricamente e considerei isso uma ofensa pessoal à minha integridade profissional. Esta revelação deu a Isadora não apenas esperança renovada, mas também uma estratégia clara. Se Helena estava tentando corromper professores, outros educadores provavelmente também haviam sido abordados, e alguns poderiam estar dispostos a testemunhar sobre essas tentativas ilegais de interferência acadêmica. Durante este período sombrio, crescentemente perigoso e psicologicamente devastador, os elementos sensoriais da história se intensificaram dramaticamente, criando uma atmosfera opressiva e sufocante que afetava profundamente todos os moradores da casa. O aroma antes reconfortante e hogarenho da lavanda francesa nos lençóis caros agora parecia enjoativo, artificial e sufocante, como se carregasse o peso espiritual da malevolência que impregnava cada fibra da residência. O som dos saltos, altos de Helena no piso de mármore italiano, ecoava pelos corredores, como um prenúncio ominoso de tempestade, fazendo todos se encolherem instintivamente e procurarem rotas de escape quando a ouviam se aproximando com seus passos precisos e ameaçadores. O gosto do café, antes um prazer matinal simples e reconfortante,
tornou-se progressivamente mais amargo e desagradável na boca de Isadora, refletindo perfeitamente o ambiente hostil e tóxico que se intensificava exponencialmente a cada dia. A textura dos uniformes de trabalho parecia mais áspera e irritante contra sua pele sensibilizada pela tensão constante e pelo estresse crônico, como se até mesmo as roupas tivessem absorvido a negatividade, o ódio e a violência psicológica que pairava no ar como um miasma invisível, mas palpável e sufocante. O ambiente físico da mansão também se transformou gradual e inexoravelmente, adquirindo características sinistras e ameaçadoras que antes eram completamente imperceptíveis. Os jardins meticulosamente cuidados, anteriormente perfumados, coloridos e convidativos, começaram a parecer labirintos ameaçadores onde conversas suspeitas e potencialmente perigosas aconteciam em cantos escuros e isolados. A biblioteca majestosa, que havia sido seu refúgio seguro, santuário de conhecimento e templo de aprendizado, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde cada livro retirado da estante podia estar sendo monitorado e cada momento de estudo documentado por olhos invisíveis, mas sempre presentes. Até mesmo a cozinha espaçosa e moderna, com seus aromas familiares e reconfortantes de temperos frescos e comida caseira cuidadosamente preparada, passou a representar território inimigo, onde cada movimento era observado com olhos críticos e hipnotamente julgado com severidade implacável, transformando as tarefas domésticas mais simples e rotineiras em exercícios complexos de sobrevivência psicológica e resistência mental. Abril de 2020 marcou o 9º acontecimento e a primeira reviravolta grande, verdadeiramente devastadora e potencialmente fatal. A descoberta completamente acidental de transferências bancárias extremamente suspeitas e alarmantes para serviços especializados, não identificados e deliberadamente vagos. A quantia exorbitante e chocante de R$15 mil havia sido transferida meticulosamente para uma conta bancária de terceiros registrada legalmente em nome de uma empresa fantasma com endereço falso, acompanhada de anotações detalhadas, extremamente precisas e perturbadoramente íntimas sobre horários pessoais de Isadora, trajetos habituais que ela seguia para ir e voltar da faculdade, hábitos íntimos de alimentação e descanso, pontos vulneráveis de sua rotina diária e até mesmo seus medos pessoais mais profundos e suas inseguranças emocionais mais secretas. A magnitude absolutamente chocante desta descoberta foi completamente devastadora para seu estado psicológico já gravemente fragilizado. Não se tratava mais simplesmente de perseguição psicológica cruel ou sabotagem acadêmica sistemática, mas de algo genuinamente e potencialmente fatal. Uma ameaça concreta, real e imediata à sua segurança física e, possivelmente, à sua própria vida e existência. A paranoia justificada que havia começado como uma preocupação legítima e racional agora se transformou em terror genuíno e pânico controlado, quando ela percebeu que as anotações incluíam detalhes extremamente íntimos que só podiam ter sido obtidos através de vigilância invasiva, prolongada e tecnologicamente sofisticada de longo prazo. Seus medos pessoais mais profundos, suas rotinas mais privadas e íntimas, até mesmo suas vulnerabilidades emocionais e seus momentos de fraqueza, estavam documentados com precisão científica e frieza calculista. As anotações incluíam informações como: tem medo de espaços fechados desde a infância, claustrofobia moderada, caminha sempre pelo mesmo trajeto, nunca varia a rota, fica vulnerável emocionalmente quando está cansada, confia excessivamente em pessoas que demonstram bondade. Ponto cego. Não consegue imaginar que alguém realmente queira machucá-la fisicamente. O 10º e último acontecimento da primeira fase desta saga aconteceu numa tarde chuvosa e melancólica de maio de 2020. O desaparecimento forçado que quase resultou em sua morte brutal e definitiva. Isadora foi interceptada violenta e brutalmente na saída da faculdade por 3 homens desconhecidos, que pareciam profissionais experientes
em sequestro e violência, levada completamente contra sua vontade para um local isolado nas montanhas da região metropolitana e sepultada viva em uma cova rasa, cavada apressadamente na terra úmida e rochosa da Mata Atlântica. Por uma série extraordinária de coincidências que ela posteriormente interpretaria como intervenção divina direta e milagrosa, a pressa desesperada dos algozes devido à chuva torrencial que começou a cair inesperadamente, complicando seus planos. O terreno rochoso que não compactou adequadamente devido à umidade excessiva e à composição mineral do solo, e os bolsões de ar que se formaram naturalmente na terra encharcada devido às raízes de árvores antigas, ela conseguiu se libertar, após horas agonizantes de luta desesperada pela sobrevivência, usando reservas de força física e mental que não sabia possuir. A experiência traumática de despertar enterrada viva, com terra úmida em seus pulmões, gosto de barro na boca e a escuridão absoluta e sufocante ao seu redor, marcou-a física e emocionalmente de maneiras profundas que levariam anos para serem completamente processadas, compreendidas e integradas em sua personalidade transformada. O processo de escavação de sua própria libertação durou aproximadamente 6 horas de trabalho desesperado, usando apenas suas mãos machucadas e sua determinação inabalável. Quando finalmente conseguiu emergir à superfície, estava irreconhecível, coberta de lama, com as unhas quebradas e sangrentas, roupas rasgadas, mas viva e absolutamente determinada a sobreviver e eventualmente buscar justiça. A segunda reviravolta grande se revelou em toda a sua crueldade calculada, quando, após semanas de recuperação física clandestina em uma clínica afastada de Vitória e a necessidade de assumir uma nova identidade legal para garantir sua segurança, Isadora descobriu que sua partida oficial havia sido cuidadosa e convincentemente relatada por Helena como um abandono voluntário, irresponsável e ingrato do emprego. Durante sua ausência forçada e recuperação traumática, histórias elaboradas foram meticulosamente criadas e disseminadas através da rede de fofoca da alta sociedade sobre um suposto namorado misterioso que havia aparecido subitamente em sua vida, uma mudança súbita e romântica para o Rio de Janeiro, em busca de melhores oportunidades e um relacionamento amoroso, e ingratidão flagrante e incompreensível pelos benefícios generosos e extraordinários recebidos da família Reis, que havia investido tanto em seu desenvolvimento pessoal e acadêmico. A manipulação da narrativa foi tão eficiente, convincente e bem orquestrada que até mesmo o doutor Eduardo, que inicialmente havia ficado genuinamente preocupado e confuso com o desaparecimento súbito e inexplicável dela, começou gradualmente a acreditar na versão oficial cuidadosamente construída por sua esposa, interpretando sua preocupação inicial como sentimentalismo excessivo, apego inapropriado e ingenuidade em relação à verdadeira natureza das pessoas de classes sociais inferiores. Helena havia criado uma narrativa tão detalhada e convincente que incluía até mesmo evidências físicas. Uma carta de despedida falsificada, supostas fotos do namorado misterioso e relatos de vizinhos que afirmavam ter visto Isadora feliz e animada nos dias antes de sua partida. Durante os 7 longos anos que se seguiram ao desaparecimento entre 2020 e 2027, período que coincidiu com a pandemia global e suas consequências sociais e econômicas, a transformação de Isadora foi radical, meticulosa, impressionante e absolutamente inspiradora. Assumindo a nova identidade legal de Amanda Costa Silva, com documentação completamente legítima, obtida através de programas governamentais de proteção, ela trabalhou inicialmente como auxiliar de enfermagem em hospitais públicos distantes da Grande Vitória, em cidades do interior do estado, enquanto completava determinada e metodicamente sua formação técnica e posteriormente se especializava intensivamente em cuidados intensivos, cardiologia e emergências médicas. Cada cicatriz física que carregava em seu corpo,
marcas nas mãos de sua fuga desesperada, uma pequena cicatriz na testa de quando bateu em uma pedra durante a escavação, tornou-se um lembrete diário e poderoso de sua nova missão de vida e sua razão de existir. Cada noite de insônia causada pelos pesadelos recorrentes sobre sufocamento e claustrofobia foi transformada produtivamente em oportunidade para estudos obsessivos e aprimoramento profissional constante. Cada centavo, economizado através de sacrifícios extremos e renúncias pessoais, foi estratégica e cuidadosamente direcionado para o objetivo final de retornar mais forte, mais qualificada, mais competente e em uma posição de poder inquestionável e autoridade profissional respeitada. Sua dedicação aos estudos e ao trabalho tornou-se quase monástica em sua intensidade e disciplina. Ela estudava consistentemente até 16 horas por dia, quando não estava trabalhando em turnos hospitalares, memorizava livros médicos inteiros, palavra por palavra, praticava procedimentos técnicos complexos até atingir a perfeição absoluta e gradualmente construiu uma reputação impecável e admirada de competência técnica, dedicação profissional e integridade pessoal que a seguiria, respeitosamente, para onde quer que fosse trabalhar. Durante estes anos de transformação, ela também desenvolveu uma rede de contatos profissionais e pessoais que se estendeu por todo o sistema de saúde do Espírito Santo. Médicos, enfermeiros, administradores hospitalares e até mesmo pacientes falavam de Amanda Costa Silva como uma profissional excepcional que combinava competência técnica com humanidade genuína. A terceira e mais devastadora reviravolta grande aconteceu em março de 2027, quando o destino, numa ironia cruel que pareceria impossível e exagerada se fosse ficção, colocou Helena Vasconcelos Reis como paciente crítica na UTI do Hospital Metropolitano de Vitória, onde Amanda Costa Silva, a antiga e supostamente morta Isadora, trabalhava como enfermeira-chefe respeitada, admirada e considerada uma das melhores profissionais do Estado por toda a equipe médica e administrativa. A ironia da situação era tão perfeita, poética e implacavelmente justa que parecia ter sido orquestrada por uma força superior com senso de justiça divina. A mulher que havia tentado enterrá-la viva estava agora completamente dependente de seus cuidados profissionais especializados para sobreviver a uma complicação cardíaca grave que havia resultado diretamente de anos de estresse crônico, ansiedade constante e, ironicamente, da culpa reprimida que havia carregado inconscientemente desde o desaparecimento de Isadora. Quando Helena abriu lentamente os olhos após a cirurgia de emergência e focalizou com dificuldade o rosto sereno e profissional da enfermeira que estava monitorando cuidadosamente seus sinais vitais, o reconhecimento foi instantâneo, devastador e aterrorizante. Por um momento que pareceu eterno e suspenso no tempo, os olhares das duas mulheres se encontraram em silêncio absoluto, carregados de anos de ódio, medo, culpa, trauma e uma estranha forma de respeito mútuo que nenhuma das duas esperava sentir naquele momento de vulnerabilidade total. Muito obrigado por ter chegado até o final desta jornada incrível de transformação e justiça. Esperamos que a história de Isadora e sua evolução para Amanda tenha tocado profundamente seu coração e mostrado que a força humana pode superar as maiores adversidades. Se você se emocionou com essa narrativa de coragem, determinação e triunfo final, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias que realmente transformam e inspiram. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre superação e força do espírito humano. E você, o que achou da jornada de Isadora? Conte sua opinião nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.